Mateus, capítulo 25. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Agora, o versículo 14, diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. E agora, o verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém? Queria começar a nossa reflexão nessa noite tratando de 2 conceitos. Algo que com certeza você já ouviu, com certeza você sabe falar, mas mesmo sabendo, sempre é bom a gente revisar. Que conceitos são esses? Negligência e diligência. Você sabe qual a diferença entre um e outro? Então vamos por partes. Negligência. Ela acontece quando uma pessoa deixa de realizar ações essenciais para proteger ou promover o bem-estar de alguém ou de algo sob a sua responsabilidade. Então, uma pessoa negligente é uma pessoa desatenta, é uma pessoa descuidada, é uma pessoa que não tem responsabilidade com o que lhe foi dado para cuidar, para zelar. Diligência. O que vem a ser diligência? Agir de forma cuidadosa, antecipando necessidades, prevenindo erros ou problemas por meio de uma atuação responsável e comprometida. Então, uma pessoa diligente é uma pessoa zelosa, é uma pessoa atenta, cuidadosa, e faz de tudo para se antecipar antes que os problemas ou erros possam acontecer. Essa semana, na verdade a semana virou. Semana passada eu ouvi algo que me chamou a atenção. Conto uma história que tinha um rapaz que trabalhava numa empresa há mais de 5 anos. E ele entrou na sala do seu chefe para tirar uma satisfação. Dizer assim: chefe, por que eu estou aqui há mais de 5 anos na empresa e não recebi a promoção que eu tanto esperava? Chegou um outro, uns 4 meses ou 5 meses atrás, chegou e foi promovido no meu lugar. Por que isso? Por que não eu? Eu não cheguei primeiro? Por que esse rapaz? E aí o chefe pegou uma nota de R$20 e disse assim: faz o seguinte, eu lhe explico já. Pegou essa nota, vai lá embaixo, imagina aí, eu não conheço, mas no centro de Belo Horizonte, ou aqui mesmo em Montes Claros, vai lá embaixo e compra morango para mim. E aí, depois de 10 a 15 minutos, esse primeiro, que foi tirar satisfação, chegou e disse: olha, não tem morango, está aqui o seu dinheiro, chefe. Aí o chefe disse: faz o seguinte, senta aí. Chamou o rapaz, que há 4 meses foi promovido no lugar do outro. Chamou: fulano, vem cá, tome R$20, vai lá embaixo e compra morango. E aí ele foi. De 10 a 15 minutos, o rapaz voltou e disse assim: chefe, é o seguinte, morango não tem não, mas eu acabei trazendo uva, maçã e manga. Peguei o contato do rapaz lá do Ceasa e disse que daqui a 2 horas o morango chega. Está aqui. Aí o rapaz que foi promovido saiu. O chefe virou para aquele que estava há 5 anos, que não foi promovido, e disse: você entendeu? A pergunta que fica para mim e para você, baseado nesses 2 conceitos e também nessa ilustração: a minha vida, os meus relacionamentos, sobre aquilo que Deus me tem dado para eu cuidar e zelar, eu me encontro mais como negligente, descuidado, desatento, falta de responsabilidade, ou eu tenho sido diligente, atencioso, cuidadoso com aquilo
que Deus tem me dado para eu cuidar e zelar. É sobre isso que a gente vai conversar nessa noite. Só que agora eu quero olhar o texto, o contexto, melhor dizendo, com você. Dá uma olhada comigo, o capítulo 24. Mateus, capítulo 24. O capítulo 24 e o capítulo 25, ele está no último discurso de Jesus, é o último sermão. Jesus, ao longo do seu ministério, os evangelhos colocam como 6 sermões. E esse aqui é o último, é o sermão escatológico. Capítulo 24, a gente só vai destacar os pontos. Você vai ver lá no início que Jesus está no templo com os seus discípulos e alguém chega para Jesus e fala daquele prédio lindo, maravilhoso, e Jesus diz que não vai ficar pedra sobre pedra. Em cima do versículo 3, Jesus vai falar sobre o princípio das dores, e ele vai falar de guerra, de rumores de guerra, vai falar que os crentes em Cristo, seus discípulos serão perseguidos, vai falar da multiplicação da iniquidade e que o amor se esfriará de quase todos. Depois, se você puder ver comigo, em cima do versículo 15, vai falar sobre a grande tribulação. E aqui eu só quero destacar os versículos de 21 e 22, que diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Jesus está falando nesse período que vai ser intenso, que vai ser cruel, que vai ser terrível para com os filhos de Deus, para com a igreja. E se você puder ver comigo, em cima do versículo 29, vai ter o título A Vinda do Filho do Homem. E o versículo 30 me fez lembrar, e aqui quem já tem um tempo de caminhada, com certeza cantou muito, se lembra? Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. E assim Jesus está falando, o capítulo 24, e aí ele termina esse capítulo contando mais 2 parábolas, chamando a atenção para que os seus servos estejam atentos. Ele adverte, porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora da volta do Senhor. Quando ele chega aqui no capítulo 25, ele diz o verso 1, mais uma vez, se você puder acompanhar comigo, diz assim, verso 25, capítulo 25, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. E aqui eu só quero voltar um pouco a uma explicação lá do início da nossa série. Você sabe qual a diferença entre reino de Deus e reino dos céus? Os demais evangelhos, de Marcos, de Lucas, de João, a expressão que aparece é reino de Deus. Só no evangelho de Mateus aparece a expressão reino dos céus. Porque qual é a diferença? É a mesma coisa, reino dos céus e reino de Deus é uma coisa só. Por que Mateus não usa reino de Deus e sim reino dos céus? Mateus está escrevendo para os judeus. E os judeus, eles têm esse cuidado, esse zelo de não usar o nome de Deus em vão. Por isso que Mateus usa a expressão reino dos céus. E aqui, a partir do versículo 1 desse capítulo 25, Jesus vai falar que o reino de Deus, ou o reino dos céus, é semelhante. E aí ele conta a parábola das 10 virgens. Só que é impressionante e é muito comum na igreja, até mesmo a gente, pegar apenas uma porção, no caso aqui, a parábola das 10 virgens, e fazer uma meditação, ou mais adiante, pegar a parábola dos talentos e fazer uma meditação. Mas se você prestar bem a sua atenção, observe Mateus 25, só o versículo 14, que diz assim: pois será como um homem que... E aí eu fui atrás.
o início do versículo 14, na versão, a linguagem de hoje diz: e o reino dos céus será como um homem. Na linguagem de hoje diz: e o reino dos céus será como um homem. Na versão corrigida diz: pois isto é também. Ou seja, ele também está comparando o reino de Deus com um homem que se ausenta, mas antes de sair da sua localidade, ele chama os seus servos para cuidarem dos seus bens. Essa é a parábola dos talentos. E quando a gente se depara com o versículo 31, embora o versículo 31 não é uma parábola, mas a gente observa, acompanhe comigo por gentileza: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, entre o que ele terminara de falar no capítulo 30, e o versículo 30 e o versículo 31, ele está dando uma sequência no pensamento. Então, a gente pode dizer que o capítulo 25, como um todo, Jesus está falando a respeito do reino de Deus. É uma coisa só, é uma peça só, porém a aplicação é diferente em cada passagem. E é baseado nisso que eu quero tirar algumas lições para as nossas vidas nessa noite, em passagens por demais conhecidas, mas a palavra de Deus, ela sempre se renova e sempre traz algo novo à nossa vida e ao nosso coração. E aí, se você puder, mais uma vez, voltar comigo, Mateus capítulo 25, vai falar sobre a parábola das 10 virgens. E baseado nisso, a primeira lição, essa parábola nos chama a atenção para que eu e você venhamos a ser e viver de forma diligente. Só quero voltar um pouco ao conceito antes de entrar na parábola e trazer algumas lições para as nossas vidas. Mais uma vez, o que é ser diligente? É agir de forma cuidadosa, antecipando necessidades, prevenindo erros ou problemas, por meio de uma atuação responsável e comprometida. Essa parábola nos chama a atenção para que eu e você, como os filhos de Deus, como servos de Deus, venhamos a viver assim de modo diligente. E agora, se você puder ver comigo, os versículos 3 e 4. Qual a diferença entre as virgens que são chamadas de loucas e aquelas que são chamadas de prudentes? Os versículos 3 e 4 do Evangelho de Mateus, capítulo 25, fala claramente. Observe comigo o que é que diz o versículo 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Qual a diferença entre uma e outra? As loucas, as nécias, o azeite estava lá, mas ela, de forma deliberada, não levaram azeite. Não é porque uma tinha mais do que a outra. Tanto uma quanto outra, o azeite estava lá. Mas diz as Sagradas Escrituras, Jesus está falando que as loucas não levaram, não quiseram levar. As prudentes, por outro lado, o que é que diz o versículo 4? Levaram o azeite. E aí quando chegou a hora, e aí quando foi avisado que um noivo estava se aproximando e que elas acordaram assustadas, as loucas perceberam que não tinham azeite. Por que não tinha azeite? Porque foram descuidadas, porque foram negligentes, porque não deram o real valor, não deram a real importância. E aqui vem uma lição
para mim e para a sua vida. Viver de forma negligente é loucura. Pare e pense, olhe para mim, para a sua vida. Em qual área da sua vida, por alguma razão ou por algum motivo, você tem agido ou vivido de forma negligente? Por um tempo, você pode pensar que está tudo normal, está tudo sob controle. O fato de ser diligente ou negligente não vai mudar muita coisa. É enganoso pensar assim. Vai chegar uma hora, quando você mais precisar, quando você tiver que ir lá e buscar, você não vai ter. Por que não vai ter? Porque foi negligente. E é tão interessante, irmãos, quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, o que é que Paulo fala para Timóteo? Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, Paulo diz: não te faças negligentes para com o dom que há em ti. Paulo está falando para quem? Para uma pessoa descrente? Paulo está falando para um novo convertido, para uma pessoa que ainda não tem um entendimento total, completo, de quem é Cristo, da graça de Deus, da obra redentora do Senhor na sua vida? Não! Timóteo era pastor. Timóteo sabia muito bem, mas é a tendência do meu e do seu coração o ser negligente. Deixa para depois. Agora não. Mais tarde. Eu vou fazer aqui do meu jeito. Tem uma outra passagem bíblica também. E essa eu gostaria que você abrisse comigo. Deixa aqui marcado o Evangelho de Mateus 25. Abra comigo, por gentileza, 2 Samuel. Capítulo 11, versículo 1. Aqui fala de Davi. A Bíblia atribui Davi como homem segundo o coração de Deus. Eu queria que você parasse e pensasse um pouco sobre o testemunho que a própria palavra de Deus dará a Davi. Um homem segundo o coração de Deus. E o que acontece com o homem segundo o coração de Deus, em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Observe que no versículo 1 do capítulo 11 diz que no tempo que todos os reis saíam para a guerra, Davi era o quê? Rei. Então, ele deveria estar aonde? Na guerra, na linha de frente. O que ele faz? Ele manda o seu braço direito, Joabe, ocupar uma responsabilidade que lhe pertence, e ele ficou em casa. Porque o Galo ia disputar a final, se ia para a final da Libertadores ou não. Nem sei, Porque o Cruzeiro está lutando para não ser rebaixado. Brincadeira cruzeirense. Ele ficou em casa, até porque eu sou filho de Deus. Eu preciso de uma folga. Eu já treinei todo mundo sabe o que tem que fazer. Eu me dei um feriado. E o que foi que aconteceu com Davi por causa desse dia de lazer, esse dia de descanso? Acompanhe comigo o versículo 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho
era ela muito formosa. Então fica a pergunta, de tudo o que aconteceu, e a gente sabe muito bem o que aconteceu na vida de Davi, e consequentemente na vida de seus filhos, o adultério, ele planejou, executou a morte do marido de Betseba. Mas qual foi a porta por onde a desgraça da vida de Davi entrou? Negligência. Ele foi negligente. E a negligência foi a porta aberta para tudo de ruim na vida de Davi e da sua família. Mais uma vez eu quero voltar para a gente parar e pensar sobre a minha e sobre a sua vida. Temos andado negligente com o filho, com a esposa, com o marido, com as nossas finanças, com a nossa saúde. Você tem cuidado da sua saúde, você tem sido negligente. A gente aprende aqui com a parábola das 10 virgens que é loucura. Quem anda e vive assim, pensando que não vai dar nada, nada está tudo aparentemente normal. Vai chegar uma hora que não vai ter como resolver. Agora acompanhe comigo, por gentileza, Evangelho de Mateus, capítulo 14. A gente vai tirar agora lições a partir da parábola dos talentos. E essa parábola dos talentos que Jesus está falando sobre o que o reino do céu será semelhante, essa parábola nos chama a atenção que nós devemos usar todos os nossos recursos e habilidades para o crescimento do reino. Tudo que somos, tudo que temos, todos os dons, todos os talentos devem ser usados para o louvor da glória de Deus. Diz a parábola que esse homem, ele chama os seus servos, e aqui eu gostaria que você acompanhasse comigo o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus 25, versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria o quê? Capacidade. Todos nós temos capacidades, uns mais do que outros, mas Deus tem nos dado dons e talentos de acordo com a capacidade de cada um. Com isso não há injustiça da parte de Deus em cobrar e ir atrás do resultado. E aí você fez o quê com os dons e talentos, com os recursos? A gente acaba falando coisas e até sentindo, pensando que é real, que é verdade, que procede. Aos meus filhos, a minha casa, o meu trabalho, o meu empreendimento, como se fosse meu. A Bíblia diz que o homem não recebe coisa alguma se do céu não for lhe dado. Você só tem o que tem porque foi Deus que te deu. Deu para que você administrasse, para que você use com responsabilidade, com zelo, com dedicação, seja diligente. E a gente sabe muito bem como a construção dessa parábola. Os 2 primeiros multiplicaram, receberam 5, o primeiro recebe 5, multiplica. No final das contas, ele entrega 10. Está aqui os 5 que tu me destes e mais 5. Mas tem um. O que recebe 1, ele tem uma concepção errada de quem é Deus
tem uma concepção errada do seu Senhor, e por causa do medo, ele não faz o que ele deveria fazer. E aqui eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo, por gentileza, versículo 26. Na verdade é 25, quando ele fala: receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Aqui ele tem uma concepção errada de quem é Deus, mas mesmo tendo uma concepção errada de quem é Deus, ele não faz o mínimo. E que mínimo é esse, pastor? Alguém pode estar pensando. Irmãos, eu entendo, eu sei alguma coisa sobre investimento. Eu sei que tem tesouro direto, ações. Mas qual é o mínimo? Se você recebe um dinheiro, qual é o mínimo que você faz? Coloca onde? Na poupança, não é isso? Ou você vai deixar em casa, debaixo do colchão? Nem o mínimo esse homem fez. A pergunta que eu faço para você nessa noite: o que é que você tem feito para o louvor da glória de Deus? Você tem usado todos os talentos, todos os recursos, todas as habilidades que Deus te deu, para que o nome de Deus venha a ser engrandecido? Ou por algum motivo, que no caso aqui desse homem, ele ficou com medo, mas que talvez você tenha um outro motivo. Porque fizeram algo comigo no passado. Porque vão me criticar. Porque eu não tenho experiência. E se eu errar, eu não vou me expor. Tudo isso, irmãos, não justifica, é desculpa. O que Deus quer de mim, de você, que a gente aprende aqui na parábola, é que esse homem, ele foi negligente. Não usou a sua capacidade para multiplicar aquilo que Deus deu. Talvez a gente tenha feito a mesma coisa. Eu estou tão ocupado, a minha vida está uma correria muito grande. Deixa eu resolver algumas questões primeiro. Quando eu resolver, e aí eu vou estar mais livre. Pensar assim, irmãos, é se enganar, é se iludir. A gente não tem controle da vida. O que temos, o que Deus tem nos dado é o hoje, o aqui e agora. Viver de forma negligente é loucura. Terceira e última lição, e aqui, olhando agora para o grande julgamento, para essa palavra de Jesus, o grande julgamento diz que nós iremos prestar contas. E é tão interessante porque, desde o versículo 1, quando Jesus fala aí, o reino dos céus será semelhante, se você puder ver comigo, o versículo 37, quando o Senhor que separou as ovelhas dos cabritos, e quando ele fala no verso 34, diz assim: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo.
posse do reino, e essa preparação aconteceu antes da fundação do mundo. Nós somos chamados, somos salvos, não por causa das nossas obras, mas é a graça de Deus. Mas tem que ficar bem claro na minha e na sua vida, uma vez que essa graça nos alcançou, essa graça nos leva a ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Ninguém é salvo por boas obras, mas uma pessoa que foi salva, ela faz boas obras como consequência dessa salvação. E o que a gente aprende aqui nesse discurso que Jesus fala do grande julgamento? E é tão interessante, irmãos, que tem aqueles, os benditos de meu Pai, eles quando ouvem o Senhor falando, acompanhem comigo, versículo 35, porque estive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermos e me visitastes, preso e foste ver-me. E o que eu acho interessante é que o versículo 37, os benditos de meu Pai perguntam, eles ficam admirados, Senhor, o que foi que nós fizemos? E Jesus fala, então, o verso 37, a pergunta, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer e beber, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos, ou quando te vimos enfermos ou preso, fomos visitar. O rei, porém, lhe disse, em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um desses meus pequenos irmãos, a mim me fizestes. Eles estavam no centro da vontade de Deus, eles estavam vivendo o reino de Deus, de tal forma que eles não perceberam, era algo natural. E aqui, irmãos, tem a ver com o nosso cotidiano. Alguém pode pensar assim, não, é trabalho social, a gente tem que sair, faz parte também. O reino de Deus sempre trabalha com o próximo. Pergunta que eu vos faço é, quem é o teu próximo? Agora, nesse momento, o teu próximo é aquele que está próximo de você, o mais próximo. No meu caso aqui, quem está mais próximo é Liliane Júnior. Só que esse próximo é dinâmico. Vai chegar um momento que a celebração vai acabar e a gente vai para as nossas vidas, para as nossas casas, e o próximo muda. Esses homens, esses benditos de meu Pai, eles estavam vivendo no centro, estavam vivendo da maneira que Deus assim quer que os filhos do reino vivam, sem perceber. Só que eu quero chamar a atenção agora para os malditos, apartai-vos de mim, malditos, que o Senhor fala. Acompanhe comigo. Porque confesso para vocês que eu já li várias vezes, mas eu nunca tinha me atentado para isso. Acompanhem comigo, por gentileza, verso 44. E esses, os malditos, vão perguntar. E eles lhe perguntaram, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Observe que esses que ouviram da parte do Senhor, apartai-vos de mim, eles foram lançados para o inferno, aqui no texto, nessa passagem, não porque pecaram, não porque roubaram, não porque mataram, não porque mentiram. Eles foram, ouviram da parte do Senhor, apartai-vos de mim, maldito, por pecado de omissão. Vocês não fizeram, não me deram de comer, nem de beber, foram omissos. Em outras palavras, negligentes.
tinham a capacidade, tinham os recursos, tinham as condições de fazer e não fizeram. Por isso que eu repito, se de toda essa palavra que nós estamos refletindo nessa noite, se essa frase ficar na sua mente, no seu coração, eu me dou por satisfeito. Viver de modo negligente é loucura. Porque o Senhor você há de prestar contas a Deus. Eu só quero terminar, irmãos, concluindo com uma resposta que Jesus fala, tanto aos benditos de meu Pai, quanto aos malditos. Acompanhe, é os versículos 40 e 45. Eu sei que todo mundo sabe, mas mesmo assim, verso 40. O rei respondendo lhe disse: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Versículo 45. Então lhe respondera: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um desses meus pequeninos, a mim o deixastes de fazer. O que eu quero chamar a sua atenção, e aqui concluindo o sermão nessa noite, quando eu vivo de modo negligente, eu estou deixando de fazer. E quando eu deixo de fazer para com o meu próximo, eu estou deixando de fazer para com o próprio Cristo. Quando eu vivo de modo diligente, atencioso, zeloso, cuidadoso para com o meu próximo, eu estou fazendo para com o meu Cristo. O que é que a gente aprende? O que é que Jesus fala? Que aquele que der um copo com água, não é isso? Receberá galardão. Aquele que deixar de fazer por negligência, está deixando de fazer ao próprio Senhor. E aqui a gente volta à pergunta inicial da nossa reflexão. Nós tratamos de dois conceitos: negligência e diligência. Olhando para mim e para a sua vida, a minha vida está mais para cá como ser negligente? Depois eu faço. Agora não. Mais tarde. Vou fazer aqui. Vou dar um jeitinho aqui. Ou eu tenho sido diligente, atencioso, zeloso. Não espero os problemas a chegar, eu me antecipo aos problemas. É sobre isso que Jesus fala sobre o último sermão. O sermão escatológico. Falando que o reino dos céus será semelhante. Vamos orar, irmãos? Eu gostaria que você fechasse seus olhos, apresentasse diante de Deus a sua vida e falasse a Deus. Eu acredito que na sua vida não é diferente da minha. Existem muitas áreas de negligência, muita coisa, e que a gente se encontra enrolado hoje porque a gente não tem dado real cuidado. Mas a graça de Deus nos ajuda a corrigir certas coisas, a corrigir a nossa rota. Mas a gente precisa se humilhar diante de Deus. Precisa pedir perdão. Deus, me perdoe, porque em essa área
nesse determinado período da minha vida eu tenho sido negligente. Mas me ajuda a resolver isso, mudar isso. Não quero viver na loucura, porque vai chegar uma hora, mais cedo ou mais tarde, hoje ou amanhã, que eu vou ter que prestar contas daquilo que Deus tem me dado, das habilidades, dos talentos, dos recursos. Eu tenho feito para o louvor da glória de Deus. Eu tenho olhado e cuidado do meu próximo como o próprio Senhor. Ore ao Senhor nesse instante. Senhor amado, em o nome de Jesus. Pai, nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Pedimos que o Senhor use de graça e de misericórdia para com as nossas vidas. É verdade, ó Deus. Muita coisa na nossa vida, Deus, a gente foi levando com a barriga. Seja a saúde, seja para com os nossos queridos, os filhos, o pai, a mãe, o marido, a esposa, para com o futuro, o dinheiro, Deus. Muitas vezes temos sido negligentes, não temos administrado bem. Ó Deus, por favor, ó Pai, nos ajude, Senhor. Queremos andar e viver a loucura da negligência. Isso pode nos afastar de Ti, isso pode destruir a nossa casa, a nossa família, as nossas amizades. Outras pessoas podem ser tocadas e alcançadas através da nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, para que de fato e de verdade, Jesus que é o Rei, e nós que fazemos parte do reino do Senhor, que de fato Ele venha controlar os sentimentos, as emoções, os sonhos, os planos, os caminhos, as vontades. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos, ó Pai. Amém.